Olá, meus amigos, bênção é ter você aqui mais uma vez. E o motivo de eu estar aqui hoje é nós falarmos sobre a graça eterna do nosso Salvador. Será que ela sempre existiu? O que você pensa sobre isso? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Vamos invocar a presença do Criador? Grandioso Deus e Pai, excelso é o seu nome. Obrigado porque o Senhor nos tem alimentado, Pai, através da sua palavra. Nos perdoe pelas faltas e pelos pecados cometidos até aqui. Nos dê entendimento mútuo através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. O bom é que você estivesse com sua Bíblia em mãos. Olha só, João capítulo 1, versos 16 e 17, para você melhor entender aqui, João ele está exaltando Cristo, dizendo que Jesus já existia antes mesmo que ele viesse ao mundo. Olha só, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, e porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, para você entender melhor aqui, plenitude, tá? Plenitude com visão bíblica, plenitude quer dizer aceitação a um decreto de Deus. A graça sobre graça vem por causa da nossa aceitação de coração ao decreto de Deus, para que eu e você venhamos a viver a vontade de Deus. Para entender, a graça nos resgata da condição de pecador para viver a vontade de Deus. E aqui está dizendo também que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então Moisés não deu a lei para o povo. Deus deu a sua lei por intermédio de Moisés. E a graça veio por Jesus Cristo, então. Ou seja, será que a graça sempre existiu? É o que nós vamos ver agora em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, verso 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Verso 28. E voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos e todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nenhum deles sobreviveu. Ou seja, Faraó ele estava colocando muitos problemas no caminho do povo de Deus para que eles não saíssem do Egito, que fossem escravos para sempre. Mas Deus, querendo libertar o seu povo, ele os conduz até o Mar Vermelho, onde esse mar acabaria sendo aberto, por intermédio de Moisés. Deus abriu o mar e o povo pôde passar. Então, eles entraram atrás, os egípcios perseguindo o povo de Deus, e Deus derrubou os paredões de água, no qual, por intermédio de Moisés, mais uma vez, Deus derrubou os paredões de água, matando a todos. Ou seja, não sobreviveu um desse povo egípcio aqui que estava perseguindo o povo de Deus. Você está entendendo aqui a graça de Deus, já lá no Êxodo, sobre o povo dele? A graça de Deus libertando o povo dele e derrotando aquele que perseguia o povo de Deus? Olha só. Vamos mais um texto aqui, só para a gente pegar o contexto de graça sobre graça que João está dizendo para mim e para você. Gênesis capítulo 6, ali Deus já não estava mais se agradando por causa da maldade do homem se multiplicando pela terra. E no verso 8 do capítulo 6 diz bem assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Você está entendendo? Deus salvou a família de Noé na arca, e o resto foi destruído, porque o resto não pertencia ao reino de Deus. Então ali já havia a graça de Deus sobre o ser humano pecador, que era íntegro e justo diante dos olhos de Deus. E a arca, essa arca que salvou Noé, representa Jesus. Está entendendo? Hoje está sendo construído um grande transatlântico para que eu e você venha a ser salvo pela graça de Deus em Jesus. Vamos mais uma? Gênesis capítulo 18, verso 3. Aqui apareceram 3 varões diante de Abraão, e desses 3 varões, 2 haveriam de destruir Sodoma e Gomorra. Vamos ver? No verso 3 diz: e disse: Senhor meu, se acho favor diante da tua presença, rogo-te que não passe de teu servo. E para você entender favor, graça quer dizer favor imerecido. Esses 2 varões que foram até Sodoma e Gomorra, antes de destruir Sodoma e Gomorra, salvaram Ló e sua família. Ali estava de novo a graça de Deus diante do ser humano pecador. Agora, eu queria que você abrisse em João, capítulo 17, verso 1.
Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho para que o filho glorifique a ti. Você está entendendo? Deus foi glorificado sobre Faraó, porque Faraó ele se autocolocava a Deus, como Deus. Hoje a gente sabe que tem um poder religioso aí, no qual um líder se coloca como Deus e se assenta no trono como se fosse Deus. Dita coisas como se fosse Deus, e o povo de Deus, por falta de entendimento, acaba caindo junto com ele. Você está entendendo? Ó? Então, Faraó, ele estava se autodenominando Deus. E Mateus, capítulo 23, verso 12, olha só o texto impressionante para mim e para você. Ó. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, a quem a si mesmo se humilha será exaltado. Você está entendendo por que Faraó ele foi humilhado? Seu exército destruído? Meu amigo e minha amiga, para você entender melhor graça sobre graça que ele está colocando desde a plenitude dos tempos, você lembra que em Gênesis capítulo 3, Deus teve que matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro para cobrir as vergonhas de Adão e Eva? Jesus ele não diz bem assim para mim e para você: eu sou o cordeiro que Deus da fundação do mundo foi morto? Você está entendendo? Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus está prometendo a Adão e Eva um Salvador. Ou seja, o pecado vem se arrastando ao longo dos tempos, no qual um cordeiro não tira o pecado da humanidade. Ele não tem poder para isso, mas Jesus tem. Jesus salva eu e você com sua graça maravilhosa. Que Deus abençoe a sua família, que Deus te dê um restante de semana abençoado. Um abraço.